para mim, falar de conflito, guerra de Israel e Hamas é entender que o que é Hamas em hebraico? Hamas em hebraico quer dizer violência. Violência extrema. Uma violência que assassina por nada. Então, são 40 vezes que essa palavra Hamas aparece na Bíblia hebraica. Não achem que é coincidência o nome desse grupo se chamar Hamas. Não é. Então, Hamas em hebraico quer dizer violência. E é isso que esse grupo faz. Não só contra Israel, mas contra o seu próprio povo, sabe? O Hamas, ele realmente usa pessoas. Aquele lugar ali, desde a primeira vez que se vai a Israel, a gente sobe um pouco acima da faixa de Gaza e vamos a Cesareia Marítima. Foi uma cidade feita por aquele Herodes, né, o grande, o louco, né? Ele era muito megalomaníaco, né, o Herodes, né? Então ele fez uma coisa maravilhosa em Cesareia. E hoje, quando você entra no sítio arqueológico, você dimensiona o que foi Cesareia Marítima. A faixa de Gaza, ela poderia ser uma Cesareia Marítima com balneários ali, que traria muita riqueza para esse povo, porque está na beira do mar Mediterrâneo. É algo assim extraordinário. Ali era para se construir hotéis como o Davi, que se tem no Mar Morto, e o povo ser muito rico, sabe? Porque quem não gostaria de estar num balneário às margens do mar Mediterrâneo, né? Mas não é isso que o Hamas faz com o seu povo. Então, o Hamas, quando a gente ouve, quando eu ouço, é isso mesmo, é violência. Então, essa é uma primeira premissa para mim, para discutir o conflito. A segunda premissa que eu tenho para pensar nessa guerra é que Palestina nunca foi território. Palestina nunca foi país, desculpa, sempre foi território. Hoje Israel tem 2 territórios palestinos dentro do seu estado. A faixa de Gaza, um território muito pequeno, e na Cisjordânia, onde você tem também Jericó, né, e tudo. Você tem, por exemplo, uma árvore, que é uma das árvores, um sicômoro do profeta Amós, a mais antiga, está dentro do território ali, né, da Palestina. E nos 2 locais, coincidentemente, são miseráveis. É triste você andar no sítio de Jericó, uma cidade que é uma das mais antigas do Oriente Médio, e ver que o sítio arqueológico é uma duna. Sabe as dunas que a gente vê nos filmes? Um areal, é isso que é, sabe? Fora isso, o bairro muçulmano dentro de Jerusalém é um bairro sujo, feio. Mas não é culpa de Israel, vejam, isso não é culpa de Israel. Então, essa é uma segunda premissa. Não existe território, país palestino, existem áreas onde eles vivem e poderiam se sustentar muito bem, né? Muito bem, é isso que eu quero que vocês entendam. Israel não faz nenhum boicote à faixa de Gaza ou aos territórios ocupados pelos palestinos. Israel tinha, antes de de outubro, né, 10 linhas de energia. Israel manda comida para Gaza, porque Gaza não tem como produzir comida, a não ser a pesca. Israel entregava 10 linhas de transmissão de energia para Gaza, que, infelizmente, o Hamas derrubou quando fez o ataque terrorista a Israel. Israel manda medicamento, Israel subsidia a faixa de Gaza, pelo incrível que pareça. Tereza, desculpe, me ocorreu uma coisa interessante. O próprio líder do Hamas foi curado de câncer no hospital. E hoje ele mora no Catar. Vocês sabiam que o líder do Hamas, ele não mora na faixa de Gaza, ele mora no Catar, né? Onde teve a Copa do Mundo e todo mundo festejou. O Catar é um lugar que abriga terroristas. O Catar está nessa intermediação aí, né, se passando por bonzinho, mas na realidade ele é um ninho de terroristas. Fiquem muito atento a isso.
Ele passa essa imagem de bondade, mas não é assim. Então, o líder do Hamas não está na faixa de Gaza, ele está no Catar. Ele mora, ele tem uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Como é que é isso? Como é que isso pode subsistir? Então, essa é mais uma premissa que eu queria falar, que Israel não abandonou a faixa de Gaza, não. Última coisa que eu queria falar, Israel não está fazendo um genocídio, tá? Estão falando, é um genocídio contra os palestinos. Genocídio não é a palavra correta. Israel não quer matar os palestinos, não quer exterminar os palestinos, só que há uma guerra. E a guerra, ela é um horror. Vocês entendem? A guerra é do horror, é da questão do horror. Porque pessoas morrem. Não é só palestino que está morrendo, tem muito israelita sendo explodido. Muitos. Vocês sabiam que nesse momento, o Israel vivia tranquilo, tem o quê? Uns 30 anos que não tem uma guerra, que ele não se envolve numa guerra. Os soldados, quando foram convocados para ir para a guerra, porque estourou, e no dia seguinte, eles já estavam convocados. Eles não tinham saco de dormir, gente. Eles não tinham as coisas mais básicas que um soldado tem. Porque eles faziam policiamento de fronteira. De repente, Israel entende melhor do que eu sobre isso. E começaram a haver mobilizações para mandar saco de dormir, comida, sabe? Coisas básicas para os soldados ali, que começaram a trabalhar. E eles não trabalham só indo para Gaza. Os kibbutz, os kibbutzim, né? Eles estão destruídos. As colônias agrícolas, aonde vivem os idosos, aonde vivem, né, as crianças que foram mortas de forma muito violenta, a gente falou sobre aborto aqui, eles estão, sabe fazendo o quê, gente? Eles estão trabalhando, reconstruindo os kibbutz, os kibbutzim. Sabe? É uma situação que não é só uma guerra que a gente vê falar o tempo inteiro. Batalhões estão de Israel dentro do estado, no sul, recolhendo os mortos. A gente ouve falar de 1.400 mortos, são muito mais do que isso. Meus amigos, vocês não imaginam o que a gente vê. São, como é que fala aquele negócio, container? Não é container, é engradado, né? De ossos, porque as pessoas foram queimadas, que estão ali para fazer perícia, para saber quem é aquela pessoa. O que a mídia traz aqui, CNN, e BBC e outras, não é um pouquinho do que a gente vê numa TV israelense, do que a gente fica sabendo através dos nossos amigos. Então, assim, falar que Israel está pesando a mão é uma guerra, infelizmente.